Bom dia, meus amigos, minhas amigas do Lar Espírita Casa do Samaritano. Bom dia, Dezinha. Vou colocar aqui fixo nos comentários o capítulo de hoje para que vocês já possam ir identificando em seus evangelhos. Feliz aniversário! Hoje é dia de bolo, né, Dezinha? Feliz aniversário, muita luz e paz. É a Duda. Duda, pois um abraço, feliz aniversário, muita luz para você e para sua família. Bom dia, Tati. Pronto, eu fixei aí para vocês o capítulo de hoje, que é o capítulo 5. Nós estamos aguardando alguns segundos enquanto o Instagram notifica que os amigos do Lex para virem participar conosco desse evangelho no lar dessa segunda-feira. Então sejam todos bem-vindos. Maria Francisca, minha amiga de EGE, de trabalho, né, no Lar Espírita Casa do Samaritano. Orestes Cavalcante, bom dia. Então vamos chegando, meus amigos, a esse evangelho. Dorinha. Eu coloquei aí para vocês fixo o capítulo de hoje, que é o capítulo 5, item 26, verdadeiro silício. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Quem tiver esse evangelho de bolso, essa passagem tá na página 88. Inclusive, esse evangelho eu ganhei no final do ano, uma dinâmica que a gente fez com o pessoal dos EGES, dos estudos do Lex, fizemos uma troca de livro. E é muito prático esse aqui de bolsa, porque a gente leva para todo canto, deixa em todo canto. Então, é muito bom. Então, eu vou iniciar esse evangelho através da leitura de uma mensagem que consta aqui nesse livro do Jobrani, Fragmentos da Vida. Nós temos esse livro, inclusive no Lex, à venda. Essa semana a gente vai nos organizar para poder colocar esses livros à disposição de vocês, à venda, mas vamos trazer essas informações no decorrer da semana através das nossas redes sociais. Essa mensagem, ela casa muito bem com o item que nós vamos explorar hoje, que é o verdadeiro silício e o poder do amor, né? Então ele diz aqui: só o amor para compreender e não ser compreendido. Só o amor para encobrir os defeitos físicos e ignorar os morais. Só o amor torna possível o que é tido como impossível. Só o amor planta para que o outro colha. Só o amor para enxergar virtudes que os outros não veem. Só o amor se veste e se pinta de palhaço para agradar. Só o amor possui a força de recomeçar quando for preciso. Só o amor aceita regras e nunca as impõe. O amor não sabe pedir, ele se oferece.
O amor não escreve, ele fala de alma para alma. Só o amor para ser tratado com infidelidade e ainda ser fiel. O amor é a si mesmo. Se precisar fazer de novo, ele faz. Portanto, deixemo-nos conduzir pela seiva do amor. Aqueles que ainda não sentiram a força do amor, odeiam, maltratam, impõem, esses não sabem o que é amar e por essa razão não podem falar do amor. Então é com essa mensagem que a gente inicia o nosso evangelho. Eu peço a vocês, durante esse momento da prece inicial, nós busquemos relaxar, esquecer um pouco dos problemas de fora, se concentrar apenas na imagem de Cristo, no seu amor. Mestre amado Jesus, obrigado, Senhor, por essa semana que iniciou ontem, mas esse início de semana que vem para nós como uma forma de renovarmos a nossa fé, de buscarmos mudar, que o teu amor, que o verdadeiro amor invada os nossos corações e que nós possamos transbordar amor por onde quer que nós formos. Senhor, auxilia-nos durante esse evangelho, nos conduzindo para o melhor esclarecimento da tua palavra, que assim seja. Bem, vamos iniciar a leitura. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa pergunta leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. O homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não um desleixo que seria da preguiça mais do que da virtude. Essa pergunta conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não, quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque é do egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer para vós, pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Torturar voluntariamente e martirizar o vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de o sustentar e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas suas consequências inevitáveis. São, de outro modo, os sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar
aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós, que deixais vossos aposentos perfumados, para aí amansar da infecta, levar a consolação. Vós, que manchais vossas delicadas mãos, cuidando de chagas. Vós, que vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vossos corações. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós, que vos retirai do mundo, para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes sobre a terra? Onde está vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Essa mensagem foi ditada por um anjo guardião em Paris, em 1863. Bem, a gente pode extrair dessa mensagem grandes lições, né? Deixa eu só ajeitar. A primeira delas, ele começa no início dessa mensagem perguntando se é permitido abrandar as nossas próprias provas. E ele questiona, ele diz que essa pergunta leva a outra. Quem está se afogando, é permitido tentar se salvar? Aquele que está doente, é permitido que ele chame o médico para aliviar as suas dores? Vejam bem que a proposta cristã não é esse sacrifício, essa dureza em que você, diante de uma dor, não vá buscar nenhum tipo de auxílio. Não é isso. A proposta é que você vai perpetuar e se martirizar pelos seus sofrimentos. Pelo contrário, ele diz aqui que o sofrimento, as dificuldades, elas vêm para nos fazer desenvolver a nossa resignação, a nossa paciência, a nossa inteligência. Ele inclusive cita aqui o exemplo de um irmão que nasce num ambiente familiar com poucas condições financeiras e que seu grande desafio é justamente buscar uma melhoria através da inteligência. Então ele não precisa usar daquilo que a gente ouve muitas pessoas dizendo: mas o meio social que eu nasci foi esse, eu não tenho oportunidades. Se você não tem oportunidades, as crie você mesmo. Mas nós estamos aqui para evoluir. Essa semana teve um caso que chamou muita atenção, semana passada, da mídia, de um rapaz nos Estados Unidos, que eu vou ficar devendo para vocês o nome, que eu não me recordo. Mas o que chama a atenção é que ele era gari e ele passou para o curso de Direito em Harvard, que é um dos cursos mais disputados e cobiçados pelo mundo todo. E eu estava vendo rapidamente a matéria, ele dizia que a mãe era do Sri Lanka, então quando ele tinha 8 anos ela retornou e ele ficou vivendo nos Estados Unidos só com o pai, né? E o pai trabalhava muito, então teve uma condição financeira bem penosa. Que ele tinha tentado fazer algumas provas admissionais em faculdades e não foi aprovado. E daí ele permaneceu persistindo, batalhando, foi trabalhar como gari, e ele dizia que acordava em 4 horas da manhã para ir trabalhar como gari, não tinha tempo de ir para casa tomar banho
e ia direto para os estudos, e ele dizia que sentava no final da sala, para justamente evitar os olhares das pessoas que se incomodavam, né? Por conta dele estar sujo, estar fedendo. E ele se dedicou e conseguiu passar nesse curso. Então a gente vê como a força do querer, a força da vontade, ela é motivadora e nos faz enfrentar os nossos problemas. Então tem realmente situações em que a gente que vem para nossa vida que a gente não tem como evitar, né? Como é o caso, por exemplo, de uma doença. Mas você pode auxiliar no seu tratamento através das boas vibrações, ter resignação, ter paciência em sua caminhada. Todos nós temos as nossas cruzes, como Cristo teve a dele. E olhando o exemplo de Cristo, quando a gente vai ver os relatos bíblicos e até as representações nos cinemas, a gente vê que Cristo, ele ali no momento do Calvário, apesar de toda a dor que ele está sentindo, ele se mantém resignado em sua missão, ele continua ali seguindo. Ele em nenhum momento se desespera, ele não acusa aqueles que estão ali o condenando, né? Você vê que ele, pelo contrário, ele fica o tempo todo pedindo a Deus que perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Então nós temos sempre que seguir o exemplo de Cristo, buscar conduzir as nossas cruzes de forma resignada, com paciência, não se deixar levar pelo vitimismo, pelo lado da preguiça. Às vezes a gente a gente enfrenta dificuldades na vida e a gente permanece ali sem buscar um auxílio porque assumimos a posição de vítimas, escravizamos aqueles que estão próximos a nós, a nossa vontade, porque é mais cômodo. Então nós não podemos nos deixar levar pelo vitimismo e nem pela culpa. Porque tem muitas dificuldades que a gente enfrenta que vêm por causa de escolhas erradas, de atitudes incorretas, que é normal, porque nós somos humanos, né? Então tem aquela frase, errar é humano. Só que a gente esquece que somos humanos, a gente acha que somos super-humanos, que estamos acima dos outros, então precisamos ser perfeitos, e não é essa perfeição espiritual e moral que o Espiritismo convida, que Jesus pregou. É a perfeição de sempre querer ser o melhor. E aí, quando a gente não consegue praticar, ser o melhor, a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais inteligente, essa frustração gerada pela culpa, ela faz com que a gente, ao invés de procurarmos reparar os nossos erros e melhorar, a gente fica ali se punindo, se infligindo, arrastando aquela dor desnecessariamente. Depois, ele vem aqui dizer que há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm o objetivo do bem do próximo, porque a caridade pelo sacrifício. E não quando a gente faz algo, se sacrifica apenas objetivando a nós mesmos, né? A nós mesmos, por conta de egoísmo ou fanatismo. É interessante a gente compreender o que é o cilício, lá de acordo com o dicionário e com a prática que veio sendo perpetuada. E por que é que o Evangelho, por que é que o anjo guardião, ele fala do que seja o verdadeiro cilício? O cilício, ele com C, que tem um silício com S, que é uma substância, mas o silício com C, que é o que a gente fala aqui, ele era um material que era usado pelos religiosos antigos, que era feito, às vezes, de carne de cabra, que era uma vestimenta em couro bem pesada, que era usada para machucar o corpo, para ferir. Hoje em dia ele evoluiu mais, é um material feito ali de aço, mas ele é uma das formas de praticar a mortificação corporal. E o que é essa mortificação corporal que foi tão difundida? É uma forma que os antigos pregavam de você machucar a carne
como uma forma de reparação, de redenção, para resistir às tentações da carne ou para se aproximar dos sacrifícios que Cristo experimentou na cruz, com o uso de espinhos. Então, hoje em dia, na Idade Média, assim, o silício, esse material silício, ele ficou bem em alta. Não só os religiosos usavam, mas muitas pessoas usavam, achando que através daquilo, torturando a carne, conseguiriam libertar o espírito das suas mazelas. E a gente vê que até hoje, de forma mais discreta, algumas ordens religiosas cristãs ainda se usam do silício. Então, o que o Espírito vem nos alertar é chamar nossa atenção que o silício ele não tem que ser do corpo, ele tem que ser do espírito, da alma, que nós temos que sacrificar o nosso orgulho e o nosso egoísmo e não a nossa carne, que isso inclusive gera em nós uma dor maior. É muito fácil, não é nem muito fácil, né? Mas é menos doloroso eu pegar meu braço e machucar do que eu me ver diante de uma situação em que eu preciso controlar o meu ego, o meu egoísmo. Dói mais quando a gente se vê diante dessas situações, né? Você fica ali mesmo como uma criança derrubada ao chão. Então é esse o verdadeiro silício que nós precisamos praticar. Não é a tortura da carne, mas combatermos essas más tendências que ainda se fazem presente em nós. Então ele fala que é pisar no amor próprio, é resistir contra a dor, contra a calúnia, que esse é o verdadeiro, essas serão as verdadeiras feridas que serão contadas, que atestarão a nossa coragem e a nossa submissão à vontade de Deus. Voltando um pouquinho no texto, como eu falei, ele fala também do silício que é usado para ajudar o próximo, que esse também é um silício que é visto com bons olhos por Deus, né? Quando a gente se sacrifica pelo bem do outro, pelo bem da coletividade. Então nós temos um exemplo da irmã Dulce, né? Aqui, que ajudou muitas pessoas pobres. Ela tinha uma promessa que ela tinha feito. Ela dormiu durante 30 anos numa cadeira de madeira, porque ela teve uma irmã que teve uma gravidez muito difícil, que corria o risco de morrer, e ela fez uma promessa de que se a sua irmã sobrevivesse, ela começaria a ela dormiria numa cadeira de madeira. E aí a sua irmã sobreviveu e ela cumpriu essa penitência durante 30 anos. Só deixou de cumprir porque os médicos insistiram que estava fazendo muito mal a ela. E muitas pessoas desconheciam essa penitência dela, né? Inclusive o Divaldo Franco não conhecia. E ele disse que quando soube que ela dormia em condições tão penosas, ele se ofereceu para doar uma cama, para ela dormir de forma mais prazerosa, né? E ela disse assim: Divaldo, essa cadeira é missionária. Eu recebo aqui muitas camas, as pessoas vêm aqui me ver nessa condição, eu recebo muitas camas. E eu direciono essas camas para o hospital aqui que eu mantenho, auxílio dos pobres. Inclusive, ela dizia que só dormia 4 horas por dia e que, se pudesse, nem dormir essas 4 horas, porque era um tempo que ela queria usar para se dedicar ao cuidado dos pobres. Então, o Evangelho ele chama a nossa atenção a isso, quando a gente se sacrifica pelo próximo, quando a gente deixa os nossos lares para ir praticar a caridade, para auxiliar o próximo, que aquilo fere, né? Às vezes você vai ali prestar um socorro num lugar em condições insalubres e você vai lá, expõe seu corpo à dor, mas por uma causa mais nobre. Então é esse o verdadeiro silício que o Espiritismo e que Deus nos convida. Tem uma frase da irmã Dulce que eu vou encerrar com ela, que ela diz: o amor supera todos os obstáculos e todos os sacrifícios. Então, o que eu convido a vocês
é que o amor esteja sempre à frente das nossas ações, que diante das dificuldades da vida, o amor seja sempre o nosso guia. O amor é pregado e ensinado por nosso mestre amado Jesus Cristo. Então, antes de finalizar, eu tenho um pedido para fazer para vocês. A gente vem divulgando há algumas semanas o nosso canal do YouTube. Hoje de manhã nós estávamos faltando 32 pessoas para conseguirmos atingir a marca de 1.000 inscritos. E a gente pede a vocês, reforça esse pedido, que vocês se inscrevam, que convidem os amigos de vocês. A gente usa esse canal, dispomos de algumas palestras, então tem um conteúdo em vídeo muito bom, muito legal. E a gente convida você para que participe junto com a gente, que se inscreva em nosso canal. Então, vamos finalizar com a nossa prece final. Eu espero que tenha ficado claro ao coração de vocês a mensagem que esse anjo guardião nos trouxe. Hoje a gente fez a leitura do capítulo 26, mas no decorrer da semana, os meus amigos que fazem parte aqui desse trabalho do Evangelho no Lar vão esmiuçar cada vez mais os demais itens para que a gente possa ir acompanhando e compreendendo melhor esse verdadeiro silício, o verdadeiro sacrifício que Deus nos convida. Então, vamos buscar relaxar. Quem quiser tirar o óculos, quem usa óculos, quiser tirar o óculos, tire. Busca uma posição relaxada. Vamos mentalizar energias boas, energias de paz, pedindo a Deus que nos auxilie durante essa semana, nos trazendo inteligência, força, que nós possamos, diante das dificuldades, termos coragem e resignação, nós possamos praticar a paciência, que durante esse momento de isolamento nós sejamos pacientes, que nós não nos aflijamos pelas dificuldades que se apresentam, mas que a gente possa ter fé que tudo isso é passageiro, que tudo que está acontecendo é para uma evolução nossa e de toda a humanidade. Pai, abençoa todos os lares com a tua luz de amor. Renova a fé dos nossos corações. Que assim seja, Mestre amado Jesus. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Andréia colocou: infelizmente ainda há uma certa romantização do sofrimento, como que para se aproximar de Jesus. Porém, Jesus sofreu por conta da nossa evolução, da nossa necessidade de aprender e amar. Justamente isso que a gente quis passar para vocês durante esse evangelho. Então, um abraço a todos, ótima semana e até o próximo encontro. Tchau, tchau.